E aí, meu fera, tudo bacana? Voltamos agora, dentro do assunto de propriedades coligativas, nós vamos estudar agora a lei de Raoult, né? Foi uma questão do SESMAC 2018-2. Eu acho muito difícil cair de novo uma questão dessa. Até agora, a gente estudou a parte qualitativa das propriedades coligativas. Agora nós vamos para a parte quantitativa das propriedades coligativas. Esse André tem cálculo, é? Tem cálculo. Propriedades coligativas cai muito no Enem também, certo? Mas cai mais a parte qualitativa e não quantitativa, que é a parte que eu vou lhe ensinar agora. Essa parte cai em vestibulares mais tradicionais, vestibulares que tem até um raciocínio um pouco mais elevado, mas esse aí esse me surpreendeu em 2018 do SESMAC, porque ela botou a parte dos cálculos da propriedade coligativa. Bacana? Mas eu vou explicar para você direitinho como é que você vai fazer isso aqui, beleza? Vamos com o Sandrão aqui, vamos lá. Olha só, ele diz o seguinte, que a glicose é um dos carboidratos mais importantes presentes na biologia. Em hospitais é comum utilizar em soluções de glicose para o tratamento de desidratação e processamento com os veículos de investigação compatíveis. Isso aí foi só para encher linguiça, porque agora que vem o seguinte, ó. Quando uma solução é preparada a partir da adição de 18 gramas de glicose a 100 gramas de água, qual a variação da temperatura de higroscopia da água? Ele me dá a massa molar da água e me dá a constante ebullioscópica da água, que é 0,52. Antes da gente fazer a parte da ebulioscopia, nós vamos fazer aqui o nosso gráfico. Lembrando, o gráfico de cima é o gráfico do solvente, ou seja, seria da água pura, beleza? Que é o solvente puro. O gráfico de baixo, André, por que o gráfico de baixo é sempre da solução? Porque você vai lembrar que a pressão de vapor de uma solução é sempre menor. Lembrando que é uma solução, é aquele que tem soluto e solvente. No caso, nosso solvente aqui é a água. E o nosso soluto vai ser a glicose. Certo? Você observe que na outra questão eu peguei para a mesma temperatura. Eu agora vou pegar aqui para a mesma pressão. Vamos supor que eu tenho uma pressão aqui de 1 atm. Para uma pressão de atm, quando eu fizer aqui essas listinhas tocando no gráfico, você vai ver o seguinte, ó, eu vou ter para a substância pura aqui uma temperatura TO, que eu vou chamar de temperatura do solvente puro. Zero é sempre solvente puro. TO não, zero. E aqui eu vou ter a temperatura da solução. Beleza? Vou botar minúsculo para não ficar... Mas podia ser maiúsculo também, tá? Porque a maioria dos livros bota minúsculo. Então, T0 e T. Observe que houve um aumento daqui para cá, houve um aumento na temperatura de ebulição, ou seja, a temperatura de ebulição da solução é sempre maior que a do solvente. Essa variação é justamente a variação ebulioscópica, que a gente chama de ΔTE. Essa variação que a gente vai estudar agora. Raoult, ele fez várias fórmulas para a gente calcular quantitativamente as propriedades coligativas, certo? E aí é o seguinte, vamos fazer aqui, ó. Lei de Raoult. Esse cara aí mesmo. Então vamos lá. Primeiro, a gente estudou tonoscopia. Tonoscopia, ele estuda o abaixamento. Então tem aqui o abaixamento relativo da pressão máxima de vapor vai ser igual a constante tonoscópica vezes a molaridade. Sandrão, quem é a molaridade? A molaridade é o número de mols do soluto sobre a massa molar do solvente em quilos. O 1 agora é para soluto, ou seja, tudo que eu acrescento em água, e o 2 é o solvente. Beleza? Raramente você vai precisar, que é o nosso caso ali agora, que é calcular a constante, né?
A constante tonoscópica, toda constante é a massa molar dividido por 1000. No caso, ele já deu ali, né, a constante ebulioscópica. E aí se repete em todos eles. ΔTE, que a gente aprendeu agora, é quem? É justamente a ebulioscopia, certo? É a elevação do ponto de ebulição do solvente quando a ele é adicionado um soluto não volátil. Então, ΔTE é justamente essa variação. Como é que eu calculo essa variação? Vai ser a constante ebulioscópica vezes a molaridade. Não muda. ΔTC, que é a crioscópica, né? Crioscopia, que é o abaixamento do ponto de congelamento da água pura quando você coloca nela um açúcar, um sal, por exemplo, um soluto não volátil. Então você vai ter a constante crioscópica vezes a molaridade. Então, moral da história, a gente não precisa decorar porque elas se repetem. Nessa questão nós vamos usar agora essa formulazinha e essa aqui. Por que, Sandrão? Vamos lá. Nessa questão, deixa eu ver se tem um espaço aqui para fazer, vou fazer aqui mesmo. Nessa questão, ele me deu o seguinte, é a primeira questão, né? Ele me deu, qual foram os dados que ele me deu na questão? Ele me deu a massa do soluto, olha lá que ele me deu. Quanto é a massa da glicose? 18 gramas. Ele me deu a massa do solvente, da água, que é 100 gramas. Ele me pergunta a variação da temperatura, ou seja, o ΔTE de ebulição. Então a pergunta da questão é essa. Ele me deu a massa molar da glicose, que é 180 gramas. E me deu a constante ebulioscópica, que é 0,52. Olha que bacana. O que é que eu tenho que fazer aqui? Usando as fórmulas que eu estou vendo aqui, a primeira coisa que eu tenho que achar, porque aqui, nesse momento agora, eu tenho ΔTE, aliás, a pergunta é ΔTE, eu tenho KE, olha ele aqui, só falta achar a molaridade. Como é que eu faço para achar a molaridade? Aí está aqui, ó, a molaridade é o número de mols do soluto sobre a massa do solvente em quilos. Então aqui eu já posso passar para quilos. 100 gramas é o que vale a 0,1 quilo. Eita, Sandrão, é mesmo, né? É. E agora essa massazinha aqui, que ficou horrível porque eu risquei, essa massazinha aqui, ó, 18 gramas de glicose, eu vou passar para número de mols. Como é que você vai fazer, Sandrão? O número de mols de qualquer substância é a massa sobre a massa molar, certo? Ele me deu a massa, que é quanto? 18. E qual é a massa molar da glicose? Está aqui, ó, 180. Aí, moral da história, quanto é o número de mols da glicose que eu tenho? 18 dividido por 180, 0,1 mol. Posso achar a molaridade agora? Posso. Molaridade, número de mols de soluto, 0,1, sobre a massa do solvente em quilos, 0,1. 0,1 dividido por 0,1 vai dar 1 molar. Molar é a unidade de molaridade. O W é molaridade, certo? Não confunda com M, que é molaridade. E agora eu posso usar a formulazinha aqui, ó. E essa não, posso? Posso, eu posso usar essa formulazinha aqui agora fácil. Como é que eu vou usar essa fórmula aqui agora? Eu quero o delta, eu quero exatamente o ΔTE, ou seja, eu quero a elevação do ponto de ebulição, ou seja, essa variação, né? A variação do ponto de ebulição de um solvente puro, ou seja, é justamente a ebulioscopia. Vai ser a constante KE, que não precisa nem colocar aqui, né? Que eu já. Quanto é o KE? 0,52. 0,52 vezes a molaridade, que é 1. Então isso aqui vai dar 0,52 graus Celsius. Meu fera, eu acho difícil cair de novo uma questão como essa no próprio SESMAC, mas nunca se sabe, beleza? Correto aí, letra A de I love you, ou seja,
como ele perguntou na questão, aqui embaixo. Cadê? A pergunta, ó. Qual a variação de temperatura da ebulição da água? Ou seja, quanto vai variar a água quando nela eu colocar uma glicose, que é o nosso solvente puro, beleza? Aliás, solvente puro não, desculpa. Quando na água, que é o nosso solvente puro, eu acrescentar um soluto não volátil, que no caso é a glicose. Beleza? Essa questão, como eu falei, é uma questão de raciocínio um pouco mais elevado. Quase também nas escolas você não aprende, porque quase nenhuma prova, a não ser de nível um pouco mais elevado, cai esse tipo de questão. Beleza? Vamos lá.